A paz do Senhor Jesus. Estamos felizes em recebê-los em mais uma videoaula das lições bíblicas para adultos da CPAD. Neste terceiro trimestre de 2024, estamos estudando os livros de Ruth e Esther com o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Hoje vamos estudar a lição 9 com o título A conspiração de Amã contra os judeus. Seja bem-vindo ao nosso canal EBD Inteligência Artificial. Se esta é a sua primeira vez aqui, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Bom estudo! Texto áureo: E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Mateus 10, 22. Verdade prática: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Leitura bíblica em classe. Peço que você pause o vídeo e faça a leitura no livro de Esther, no capítulo 3, versículos 7 a 11, e depois leia o capítulo 4, versículos 1 a 4. Introdução. A lição de hoje nos auxilia a refletir a respeito de um tema muito atual, o antissemitismo. Nela, estudaremos o plano odioso de Amã em exterminar todos os judeus do reino persa. A causa desse intento de Amã se revela de caráter pessoal, mas que atinge toda uma nação. A história bíblica que estudaremos nos revela como é antiga a campanha de ódio contra o povo judeu. O plano odioso de Amã. Neste terceiro e último ponto, vamos explorar o plano odioso de Amã, um dos principais antagonistas do livro de Esther. Nosso estudo será dividido em 3 partes: intrigas e patologias do poder, a extensão do plano e astúcia e oportunismo. Intrigas e patologias do poder. A conduta de Mardoqueu, um judeu que servia ao rei Assuero, incomodou os demais servos do rei. Eles o questionavam todos os dias: por que traspassas o mandado do rei? Mardoqueu respondeu simplesmente que era judeu, mas seus conservos não estavam satisfeitos e decidiram denunciá-lo a Hamã, o principal conselheiro do rei. Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional. Revelando uma personalidade doentia, planejou o extermínio de todos os judeus. Quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. A extensão do plano. O Império Persa abrangia todo o antigo Oriente Próximo, desde o rio Indo, na Índia, até o Mediterrâneo Oriental. Incluía parte do norte da África até a Etiópia e se estendia para além do Mar Egeu. Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas. Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero. Isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém. O plano era ambicioso e cruel, e Amã estava determinado a executá-lo. Astúcia e oportunismo. Amã convenceu Assuero, escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Disse que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria as leis do rei. Por isso, convinha que fosse exterminado. Amã ofereceu 10.000 talentos de pratas, cerca de 350 toneladas, para o tesouro real, o equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. Assuero concordou com Amã sem questionar de que povo tratava. Assuero mostrou-se facilmente manipulável. Amã soube apelar para o seu ego. Liderar requer prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações, aparentemente nobres. Esperamos que você tenha aprendido algo novo e que possa aplicar essas lições em sua vida. A tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. Abordaremos agora o segundo ponto da lição. Vamos explorar a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther, em face do decreto de Assuero, que ordenava a morte de todos os judeus no Império Persa. Nosso estudo será dividido em 3 partes: o pavor da violência, bebida, confusão e tristeza, e crise e clamor. O pavor da violência. No dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até ao velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados. Amã destilou todo o seu ódio no texto que preparou.
Não há registro de levante algum dos judeus durante o Império Persa. Mesmo assim, todos corriam o risco de serem vítimas da perversidade de Amã. A violência apavora a humanidade em todos os tempos e, infelizmente, cresce a cada dia. Bebida, confusão e tristeza. O Império Persa tinha um sistema de correios muito eficiente, principalmente em função da Estrada Real, que ia de Suzã a Sardes, na província da Lídia. Depois das cartas enviadas a cada província, Assuero e Amã puseram-se a beber. Os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, certamente por não entenderem a repentina e esdrúxula ordem do rei. Mardoqueu entrou em profunda tristeza. Rasgando suas vestes, vestiu-se de pano de saco com cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Ester ficou muito aflita. À medida que as cartas chegavam às províncias, a reação era a mesma. Havia um clima de luto, com jejum, choro e lamentação. Só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. Crise e clamor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Se, de um lado, havia a fé e a bravura dos 50.000 judeus que foram a Jerusalém para reedificá-la, liderados por Zorobabel, de outro lado, havia a aparente tranquilidade dos que decidiram ficar em suas próprias habitações por todo o Império Persa. Agora todos corriam o risco de ser exterminados. Por que muitas vezes precisamos experimentar crises para buscar a Deus de todo o coração? O correto é fazer como Daniel, que orava em todo o tempo. Somente com uma vida de oração constante, em casa e no templo, podemos vencer o mal. E assim concluímos o ponto 2 da lição sobre a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Ester. Esperamos que você tenha aprendido algo novo e que possa aplicar essas lições em sua vida. Faces do antissemitismo. De forma prática, antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. É possível verificar, ao longo da história, 3 faces de expressão desse ódio obstinado: antissemitismo religioso, nacionalista e racial. No aspecto religioso, destacam-se as perseguições, como a do século XIV, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra, que assolou a Europa em 1348. Também durante a Idade Média, sofreram intensa perseguição pela Inquisição, principalmente a partir de 1478, na Espanha, por ordem do Papa Sisto IV. Milhões de judeus foram espoliados, torturados, execrados e mortos por não aderirem ao catolicismo e por questões econômicas e políticas. A primeira ordem de confinamento de judeus em guetos não foi de Adolf Hitler, no século XX. Foi do Papa Paulo IV, em 1555, e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. Antissemitismo nacionalista e racial. O aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX e no início do século XX, na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados pogroms, violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus. A prosperidade dos judeus causava ódio, alimentado por teorias de conspiração. O povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas de países do leste europeu, levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler protagonizou o antissemitismo racial ao proclamar a superioridade da raça ariana. O Holocausto exterminou 6 milhões de judeus em toda a Europa. Antissemitismo hoje. A criação do Estado de Israel, em 1948, não garantiu paz aos judeus. O país vive em estado de alerta em função de ataques terroristas internos e externos, feitos em nome de uma causa palestina. O mais brutal da história recente ocorreu em outubro de 2023. 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas e, a partir da faixa de Gaza, atacaram Israel por ar, terra e mar, cometendo barbáries inimagináveis contra civis e deixando cerca de 1.200 mortos, além de levar cerca de mais de 200 pessoas reféns. Depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel.
Só Jesus, o Messias, salvará Israel, quando de sua conversão nacional. E assim concluímos nosso estudo sobre o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Esperamos que você tenha aprendido algo novo e que possa aplicar essas lições em sua vida. Até o próximo estudo.